Pecadores era uma das estreias que eu mais estava aguardando para esse ano nos cinemas. Principalmente porque esse é o retorno do roteirista e diretor Ryan Coogler para o cinema mais autoral. O cara começou a chamar a atenção com seu primeiro longa-metragem, Fruitvale Station, A Última Parada, de 2013. Mas aí ele já foi fisgado pelos grandes estúdios para comandar filmes de duas enormes franquias de Hollywood. A série Rocky, dirigindo Creed, Nascido para Lutar, e o universo cinematográfico da Marvel, dirigindo Pantera Negra 1 e 2. E por mais que eu goste desses filmes, eu ficava assim pensando que seria legal ver o Ryan Coogler dirigir uma história dele. Uma história que ele inventasse do zero. Isso era algo que ele ainda não tinha feito, até porque Fruitvale Station é um drama inspirado numa história real. Pois bem, esse momento finalmente chegou com Pecadores, que mostra o cineasta estreando num gênero novo pra ele, o terror. E que filme! O Ryan Coogler superou as minhas expectativas nessa obra que mistura horror, ação, humor e trazendo um ingrediente secreto que eu não estava esperando, a música. Música essa que cria cenas diferentes de tudo que eu já vi no cinema de terror. Mas não é só isso, o Ryan Coogler transforma a música num dos temas centrais da obra e cria camadas mais profundas a partir disso. E se isso funciona aqui é porque o Ryan Coogler resgata uma das mais famosas lendas urbanas da música americana. A história de Robert Johnson, um dos músicos de blues mais importantes e influentes de todos os tempos, famoso não só pelas suas composições, mas também por supostamente ter vendido sua alma ao diabo para ter sucesso e proeza musical. Em entrevistas, o Coogler tem comentado bastante que essa história foi uma das principais inspirações por trás do filme. When I got this idea to make this movie, I wanted to dive into like what Mississippi was, what that Delta blues music was. One of the more famous tales is the tale of Robert Johnson. Mas ao invés de só recontar essa lenda urbana em Pecadores, o Ryan Coogler fez algo ainda mais desafiador. Ele subverteu esse mito. Não só para contestar algumas das ideias perpetuadas por essa lenda urbana, mas também para mudar o jeito que o cinema retrata a história de Robert Johnson. Afinal, a lenda desse músico também ficou famosa com a ajuda de séries de TV e de filmes, que recontaram ou fizeram referência a essa história, indo de séries animadas, passando por seriados de ficção científica e fantasia, e incluindo até mesmo um filme com o Ralph Macchio que tentou surfar no sucesso de Karate Kid, mas adaptando para o mundo do blues. Mas afinal, que história é essa do Robert Johnson ter vendido a alma pro diabo? Como o cinema e a TV ajudaram a perpetuar esse mito? E como é que Pecadores reinventa essa lenda urbana para criar um dos filmes de terror mais únicos da década e para mudar o jeito como os grandes estúdios de Hollywood tratam os seus artistas? É isso que a gente vai explorar hoje, mas para isso, vale o aviso, eu vou ter que dar spoilers de Pecadores, do filme inteiro, ok? Estão avisados, hein? Beleza, então se você continuar aqui, vem comigo pra gente mergulhar na lenda de Robert Johnson e em como Pecadores muda a nossa visão sobre essa história de fazer um trato com Lúcifer. Em Pecadores, somos levados de volta ao estado americano do Mississippi nos anos 1930, quando dois gêmeos, Fumaça e Fuligem, interpretados pelo Michael B. Jordan, voltam para a cidade natal deles após terem passado anos longe, lutando na Primeira Guerra Mundial e trabalhando no submundo do crime em Chicago. E agora eles querem ser os novos donos do pedaço, começando com um novo empreendimento, uma casa de música para entreter o pessoal. E no meio disso tudo tá o primo mais novo dos gêmeos, o Sammy, que tem um talento enorme por blues, mas é desencorajado pelo pai, que é pastor, e diz que essa vida de músico aí só vai atrair o diabo pra vida do filho. Mas o Sammy quer muito seguir o sonho da música, então ele se junta aos primos para tocar na inauguração da casa de show. Porém, o entusiasmo de todo mundo vai ser desafiado pela aparição misteriosa de pessoas que não parecem ter as melhores intenções, apesar da fachada amigável. E isso vai iniciar uma noite de horror para todo mundo que decidiu se juntar na grande inauguração, principalmente quando eles entendem que a ameaça são vampiros. E é a partir desse ponto que a gente vê se fortalecer a conexão entre a música e o demônio. Lá na abertura do filme a gente tinha visto uma narração explicando que os músicos mais talentosos criam uma música tão poderosa que ela consegue quebrar a barreira que separa os vivos e os mortos. E isso cria conexões profundas e bonitas, mas também tem perigo, porque isso atrai também o diabo ou as forças do mal. Então quando chega a hora do Sammy tocar na casa de show, a gente vê um momento surreal que mostra o poder da música do Sammy de transcender o tempo e o espaço. E da mesma forma que isso atrai figuras boas e positivas, isso também chama a atenção dos vampiros, que agora ficam obcecados e querem transformar todo mundo lá dentro em vampiro também. Em outras palavras, o jovem músico de blues atrai o capeta.
E enquanto eu via isso na tela, eu comecei a lembrar da lenda do Robert Johnson. É que eu não comento muito isso aqui no canal, mas uma das minhas paixões da adolescência foi a guitarra. E eu me dediquei muito aos estudos desse instrumento, mas eu comecei a melhorar mesmo quando o meu professor da época falou: agora você vai começar a estudar blues, que era um gênero que eu não tinha quase nenhuma familiaridade. Só que aí eu comecei a me encantar pelo blues e pelas técnicas desses guitarristas, o que me fez querer mergulhar na história desse gênero. E qualquer pessoa que começa a se aprofundar no mundo do blues, mais cedo ou mais tarde acaba se deparando com a lenda do Robert Johnson. Robert Johnson era um jovem músico da mesma região e da mesma época onde se passa a história de Pecadores. Ele tocava nas ruas e em casas de show e chegou a gravar 29 canções em vida. Mas ele sempre foi uma figura misteriosa porque não se sabia muito sobre a vida dele fora da música. E não ajuda o fato dele ter morrido muito jovem, com somente 27 anos de idade. Sendo que até mesmo a morte dele é um mistério. Johnson foi encontrado morto e o seu óbito foi registrado, mas nunca fizeram uma autópsia, então não se sabe oficialmente do que ele morreu. E isso incentivou que diferentes lendas locais começassem a surgir para explicar a morte do Johnson, com algumas versões dizendo que ele morreu de sífilis, outras versões dizendo que, por exemplo, ele foi envenenado por outro cara porque eles estavam brigando por uma mulher. Só que a maior lenda que surgiu em torno dessa figura misteriosa, que era o Robert Johnson, era uma ainda mais sinistra. Como contam as histórias, supostamente Robert Johnson era na verdade um músico mediano, nada demais. Até que certa vez ele foi pra longe, passou um tempo sumido, e depois quando ele voltou, ele estava misteriosamente tocando violão muito melhor. E uma galera começou a afirmar que isso só aconteceu porque, na verdade, quando Robert Johnson sumiu, foi porque ele teria viajado a uma encruzilhada e invocado o diabo. E para ele, o Johnson teria oferecido a sua alma em troco de habilidade musical e sucesso na carreira. O trato foi selado, o chifrudo afinou o violão do Johnson e foi assim que o cara retornou como um músico admirável. Porque isso é importante da gente ressaltar, o Robert Johnson não ficou famoso só por causa dessa lenda urbana não, tá? As composições do cara realmente se tornaram muito influentes, ajudando a espalhar pelo país o blues e influenciando incontáveis artistas nas décadas seguintes. Então ele tinha mesmo esse mérito musical. Mas como o cara teve essa vida cheia de lacunas, o pessoal começou a criar histórias para preencher esses espaços vazios, e isso ajudou a figura do Robert Johnson a ficar ainda mais fascinante. Foi assim então que Robert Johnson se tornou um ícone da música americana, permanecendo na memória como essa figura trágica e sombria, o enorme talento que partiu cedo demais, provavelmente por conta do seu pacto com Satanás, que o teria abençoado e amaldiçoado na mesma medida. Hoje, a lenda de Robert Johnson sobrevive graças às suas músicas, a somente 3 fotos que temos dele e, é claro, graças aos mitos em torno desse homem misterioso. E como acontece com qualquer lenda, é claro que a história do Robert Johnson ganhou umas variações. Por exemplo, depois que se popularizou essa história de que o Robert Johnson teria feito um trato com o Príncipe das Trevas, surgiu outra versão dizendo que, na verdade, ele teria se encontrado era com o Papa Legba, que é uma figura da crença Vodun da África Ocidental. Segundo essa tradição, o Papa Legba é um intermediador entre os humanos e o mundo divino, atuando na encruzilhada espiritual das pessoas. Por isso mesmo, então, o Johnson teria chamado o Papa Legba numa encruzilhada. Já a versão clássica da lenda, com o encontro com o Beelzebub, é mais inspirada na tradição cristã e em histórias muito antigas, a mais famosa delas sendo a lenda alemã de Fausto, um estudioso que, desencantado com a vida, teria ido a uma encruzilhada para invocar o tinhoso e vender a sua alma em troco de conhecimento e poder. E é importante entender essas duas variações da lenda porque elas demonstram uma junção de tradições religiosas que na verdade está no coração do blues. Esse gênero musical surgiu mesmo dessa união entre a herança musical de países africanos, mas muitas vezes trazendo letras que falavam dentro de um contexto cristão. Fosse para os artistas falarem de Deus ou para falarem que estavam sendo perseguidos pelo cornudo e os seus afiliados. E o Ryan Coogler traz isso tudo para Pecadores, porque ele fala dessas ideias de Deus e o diabo, mas também abordando divindades e rituais africanos. E sim, é verdade que Pecadores não fala explicitamente sobre o Robert Johnson. Mas a gente percebe sim paralelos com esse músico da vida real, especialmente na figura do Sammy, que é o jovem fã de blues com enorme talento e que entra em contato com as forças do mal graças à sua música. É o blues trazendo o demônio para perto do peito, que é a ideia central da lenda urbana sobre o Robert Johnson. Will somebody take me
Mas Ryan Coogler não foi o primeiro diretor a levar essa história para as telas. Na verdade, já faz tempo que as séries de TV e os filmes são fascinados por esse músico. Na TV, por exemplo, temos casos como o de Supernatural, que na segunda temporada reconta a lenda do Robert Johnson e do seu pacto com o anticristo, teorizando que teria sido isso que causou a morte do músico. E agora os heróis precisam investigar mortes misteriosas de mais pessoas que parecem ter seguido o exemplo do cantor. E isso leva o Dean a uma encruzilhada onde ele também vai ter um encontro com o demônio. Outro programa que dedicou um capítulo ao Robert Johnson foi a ficção científica Timeless, sobre uma equipe que volta ao passado para corrigir erros temporais e evitar que a história seja alterada. Pois em certo capítulo eles precisam voltar no tempo e não só impedir que os vilões matem o Robert Johnson, mas também precisam convencer o músico a seguir tocando. Isso porque ele está considerando abandonar a carreira, pois o pacto que ele fez com o Cabeça de Morcego só trouxe dor e morte a todos que estão em volta dele. Mas se ele desistir, ele nunca vai gravar o seu disco, e isso vai criar um efeito cascata que muda a música e a cultura negra dos Estados Unidos. Então os heróis acabam salvando o dia e convencendo o Johnson a gravar as canções, colocando tudo em ordem novamente no percurso da história. E a animação de comédia Family Guy também entrou na onda. Na 20ª temporada temos um capítulo que conta a história de Muddy Waters, um personagem claramente inspirado no Robert Johnson e que, adivinhem, vai pra uma encruzilhada fazer um trato com o Coisa Ruim, encarnado na figura do Quagmire. Sign here and you'll be the greatest guitar player who ever lived. Tá, mas e os filmes? Pois as telonas também abordaram a lenda de Robert Johnson, como a gente vê em E aí, meu irmão, cadê você?, dos irmãos Coen. Aqui os três protagonistas estão viajando quando eles passam por uma encruzilhada e conhecem não o Robert, mas sim o Tommy Johnson. E não demora muito para ele explicar para os caras o que ele estava fazendo ali, no meio do nada. Agora, o fascinante desse caso é que os irmãos Coen misturaram a história do Robert Johnson com a de outro músico da vida real, que, assim como o personagem, se chamava Tommy Johnson. Tommy Johnson foi outro cantor e violonista de blues que viveu na mesma época do Robert Johnson, mas não, apesar de terem o mesmo sobrenome, eles não eram parentes. E segundo relatos do irmão do músico, o próprio Tommy Johnson andava por aí falando para as pessoas que ele tinha vendido a alma dele para os Sete Peles, em troca de habilidade musical. Foi uma história que ficou conhecida o suficiente para mais tarde as pessoas começarem a especular que foi exatamente isso que aconteceu também com o Robert Johnson depois. Porque essa é a principal diferença entre os dois casos. O próprio Tommy Johnson afirmava ter feito o pacto com o Mochila de Criança. Já o Robert Johnson não. Foram os outros que passaram a falar isso sobre ele. Mas décadas antes dos Coen trazerem o Tommy Johnson no filme deles, tinha sido lançado outro longa que precisa ser lembrado nessa conversa. A Encruzilhada, de 1986, dirigido por Walter Hill e estrelado por Ralph Macchio, o eterno Karate Kid. Aqui ele interpreta um menino que é fã de blues e conhece Willie Brown, um músico veterano que tinha sido amigo do Robert Johnson na juventude. E assim, eles embarcam numa viagem pelas estradas dos Estados Unidos, enquanto Brown ensina o rapaz como ser um verdadeiro bluesman. Só que esse é um filme com toques de fantasia, então a gente descobre que o próprio Willie, inspirado pelo amigo Robert Johnson, acabou vendendo a alma dele pro dito cujo também. E quando a dupla localiza o demônio, eles fazem uma nova aposta, que vai levar o herói a competir num duelo de guitarra contra o Steve Vai para tentar salvar a alma do Willie. E por mais maluco que isso tudo possa soar, dá pra ver que o filme se dedicou bastante para estudar a lenda do Robert Johnson. Você nota nos detalhes que eles fizeram muita pesquisa sobre a vida do artista, relatando a história dele, debatendo as letras que o cara escreveu, relembrando o legado de Johnson. Eles até mesmo trazem aquela ideia do sincretismo religioso, mostrando que o Mafarrico também poderia ter sido chamado pelo nome do Papa Legba, a divindade africana que eu mencionei agora há pouco. A deal? With who? Robert say man called Legba. You hear? Então dá pra ver que tem tempo que o cinema e a TV são fascinados pela lenda do Robert Johnson. E agora, em 2025, veio o Ryan Coogler com Pecadores para adicionar um novo capítulo nessa história. Só que o cineasta, na verdade, vira a página nessa história porque, ao invés de só repetir a mesma lenda de sempre, ele decidiu seguir por um caminho muito diferente. Na verdade, em Pecadores, o Ryan Coogler reexamina a lenda do Robert Johnson para subvertê-la. Porque, de fato, é fascinante essa ideia do Robert Johnson ter vendido a alma em troca de sucesso. Afinal, isso faz a figura do Johnson ser trágica e misteriosa, e levanta debates sobre ambição e sobre qual preço estamos dispostos a pagar pelo sucesso.
Mas ao longo dos anos, essa história também começou a ser vista com uma perspectiva mais crítica, porque falar do Johnson como se ele fosse só essa figura mitológica do folclore pode fazer algumas pessoas se esquecerem que antes de mais nada ele era um ser humano, um homem de carne e osso, com sonhos e com enorme talento. Então é compreensível que tenha estudiosos, críticos e fãs que se incomodem com essa narrativa de que a única explicação possível para o cara ter sido tão bom era ele ter feito um pacto com o pé de bode. Como se fosse inconcebível um artista como ele se aplicar, melhorar e se tornar um mestre da sua arte. Quando a gente atribui o sucesso e o talento do Johnson exclusivamente a um fenômeno sobrenatural, isso não deixa de ser um jeito de negar a esse artista a simples chance dele ter sido fodão e ponto. Mas isso não soa tão dramático e atraente quanto um pacto com Satã, não é? Então é claro que quando filmes e séries querem falar do Johnson, é quase sempre se focando nele como essa figura trágica e mística. É aí que tá o verdadeiro drama. Só que a coisa pode sair um pouco de controle, basta a gente olhar pro caso de A Encruzilhada. Esse filme claramente quis surfar na onda de Karate Kid, que tinha estreado 2 anos antes. Até porque o conceito básico dos dois filmes é o mesmo. Um garoto branco e americano fica amigo de um mestre de uma arte associada a outro povo de outra etnia. E ele encanta o mestre o suficiente a ponto de virar aprendiz do cara e virar o novo herói que vai levar adiante a verdadeira tradição desse outro povo, com direito a uma dramática batalha final. A diferença é que num filme isso acontece com o karatê e a tradição japonesa, enquanto no outro é com o blues e a cultura negra americana. E aí, o que acontece no final de A Encruzilhada? Atenção pro breve spoiler. No final, o herói tem o duelo contra o guitarrista dos infernos e vence, e assim ele literalmente salva a alma do artista negro que o ensinou o caminho do blues. Ou seja, A Encruzilhada não só reforça aquela visão mística sobre o Robert Johnson, como também transforma o legado desse músico num acessório para enaltecer o protagonismo de um salvador branco. Veja bem, eu ainda considero A Encruzilhada um filme divertido. Mas olhando por esse ângulo, parece mesmo que a lenda do Robert Johnson saiu um pouquinho de controle, sendo cada vez mais afastada do homem de verdade que deu origem a essa lenda e mais afastada da cultura de onde ele veio. E é aí que vem o Ryan Coogler com o seu Pecadores para contestar isso tudo. Começando com essa questão do protagonismo. Nada mais de trazer o mito de Johnson como um anexo para a jornada de personagens brancos ou em histórias concebidas por roteiristas e diretores brancos. Não, aqui a lenda do Robert Johnson é resgatada por um cineasta negro para contar histórias sobre personagens negros e trazer isso de volta às origens. Só que, mais do que isso, o que o Ryan Coogler faz aqui é contestar aquela ideia de que um artista como Robert Johnson só poderia ter tido sucesso graças a um pacto com o diabo. Então ele apresenta um contraponto a isso usando o personagem do Sammy. Esse é um jovem músico de enorme talento, e esse talento é genuíno, é dele, e não porque ele ganhou isso numa troca com o ardiloso. Aliás, ao contrário da lenda do Robert Johnson, em que o bluesman vai atrás do espírito de porco, aqui é o demo que vai atrás do bluesman. Porque o Coogler quer mostrar como é vigorosa e apaixonante a expressão dos grandes artistas. Ele quer demonstrar que os melhores músicos conseguem não só comover a alma dos vivos, mas também reviver a memória dos mortos, unindo passado, presente e futuro. É algo tão, mas tão poderoso que até mesmo o mal acaba sendo atraído. E o Coogler faz a gente do público sentir essa mesma atração com o jeito que ele encena esses momentos de música. Em especial com a cena do Sammy, na qual ele toca na casa de show e de repente surgem dançarinos, músicos, DJs, artistas de todas as épocas de uma só vez. Eu nunca vi nada parecido. No começo causa um estranhamento, mas depois vira uma celebração transcendental da qual não dá pra tirar os olhos. Inclusive porque o Coogler traz nesse momento uma das suas assinaturas, a do plano sequência. Só que se antes ele usava isso principalmente para ação, agora ele aplica a técnica no musical para criar um imediatismo com a canção e com a dança hipnotizantes. E aí como é que você vê uma cena dessas e depois continua acreditando que a maestria artística só pode ser um presente do cara lá de baixo? Não dá! O Coogler te deixou tão apaixonado pela autenticidade da expressão dos artistas como algo que nasce do coração deles, que você não se contenta mais com um mero pacto com o rabo de seta. E depois, no final do filme, a gente vê como o Sammy se transformou mesmo no anti-Robert Johnson. Porque com a última cena a gente descobre que o Sammy seguiu mesmo o sonho de ser músico.
e ele se tornou um guitarrista lendário de blues, inclusive sendo interpretado por uma lenda do blues na vida real, o Buddy Guy. Não só isso, a gente percebe pelos detalhes dessa última cena que o Sammy mais velho tá tocando numa casa de show que ele mesmo criou, chamada de Pearline, em homenagem à mocinha pela qual ele era apaixonado. E isso é inspirado em grandes guitarristas de blues da vida real que fizeram exatamente isso. Abriram os seus bares de blues, como o próprio Buddy Guy ou o B.B. King. Então o Sammy não só viveu uma vida longa, mas também se tornou uma lenda do blues e um homem de negócios de sucesso. E essa ascensão toda do Sammy não foi o coisa má que deu. Pelo contrário, a última revelação do filme é de que o Fumaça pediu pro irmão gêmeo dele, transformado em vampiro, deixar o Sammy viver em paz, e o Fuligem acatou o pedido. Então se o Sammy viveu uma vida longa e se tornou uma lenda do blues, não foi porque isso foi um presente direto do capeta, mas sim porque o capeta ficou longe dele e permitiu que o seu talento aflorasse pro mundo inteiro ver. Something I've been wanting to tell you for a long time. E sabe o que é o mais doido? É que a gente tá vendo nos bastidores de Pecadores acontecer um reflexo dessas ideias sobre valorização dos artistas e das histórias negras. Isso porque para fazer esse filme, o Ryan Coogler conseguiu um acordo muito raro de se ver em Hollywood. O contrato que o Ryan Coogler conseguiu com a Warner para fazer Pecadores estabelece 3 grandes privilégios para o cineasta. Primeiro, que ele teria a palavra final sobre o último corte do filme, para que a obra ficasse do jeito que ele quisesse e não como os produtores ou os grandes executivos quisessem. Segundo, que ele teria participação nos lucros de bilheteria desde a estreia do filme, ao invés de esperar o filme dar lucro e aí começar a ter essa participação na bilheteria. Mas foi o terceiro grande benefício a grande raridade. Ficou estabelecido que depois de 25 anos, os direitos autorais de Pecadores vão ser revertidos pro Ryan Coogler. Porque vale lembrar que quem normalmente detém os direitos autorais dos filmes são os estúdios e não os diretores ou roteiristas que inventaram os filmes. É muito, muito difícil um diretor em Hollywood conseguir depois que esses direitos sejam revertidos para ele. Então, daqui a 25 anos, Pecadores vai pertencer única e exclusivamente ao homem que inventou essa história, para que ele possa lucrar diretamente com a sua criação e decidir o que fazer com a sua obra. E aí você percebe que, com esse acordo, o Ryan Coogler está conseguindo encarnar na vida real os ideais que ele está pregando em Pecadores. Valorizar os artistas negros e as suas criações para que as suas histórias, as suas obras e os seus sucessos sejam vistos como méritos deles e para que eles possam colher os frutos do seu talento e do seu legado. E se for para fazer um trato, que seja que nem no final do filme, com um acordo que protege o artista ao invés de somente lhe sugar todo o sangue. O que isso tudo demonstra, então, é que Pecadores é não só um ótimo filme de terror e de ação, mas também um novo capítulo na história de como o cinema trata a lenda de Robert Johnson e a música negra americana como um todo. E se o Ryan Coogler faz isso tudo, é reconhecendo que sim, lendas e fantasias são muito sedutoras e precisam mesmo ser contadas. Mas que também não dá para deixar o fascínio pelo mito ofuscar o brilho real e humano que está no coração dessas mesmas lendas. Isso tudo faz com que esse manifesto do Coogler se torne um dos filmes mais aclamados desse ano. Então eu quero ver daqui a 25 anos, quando a gente estiver relembrando a estreia de Pecadores, quem vai ter a pachorra de dizer que esse sucesso todo foi só graças a um pacto com o diabo. Mas agora eu quero ouvir de vocês, pessoal. O que vocês acharam de Pecadores? Vocês conheciam a história do Robert Johnson? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E se vocês querem ajudar a manter o Entreplanos no ar, vocês podem entrando na nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. E aí você ganha acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entreplanos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.